Os 10 fones que mais marcaram a minha vida. Essa é a lista MTH de hoje. Eu posso falar sem falsa modéstia, porque a ideia não foi minha, foi da minha mulher, mas, cara, essa é a lista MTH que eu mais gostei de fazer porque foi muito legal lembrar dessa história. Não sei se vai ser tão interessante pra vocês, mas pra mim certamente foi. E foi bem fácil pensar nesses 10 fones, porque realmente, assim, eu consigo pensar nesses modelos que foram emblemáticos, assim, na minha história com o hobby. Então vamos lá, sem mais delongas. Tá mais ou menos em ordem cronológica, tá? E por conta disso, eu vou começar com o primeiro, que é um pouco mais conceitual, vamos dizer assim, porque assim, é o único da lista, tá? Mas que eu não sei o modelo. Eu não lembro qual é, mas é o seguinte. Como eu sempre falo, né? Ou melhor, eu sempre falo quando eu vou dar uma palestra, alguma coisa assim, sobre a Cuba, sobre a história e tal, eu sempre comento assim, que qualidade de som, eu não me lembro de não ligar para a qualidade de som. Assim, isso sempre fez parte da minha vida. E a minha primeira memória disso, de buscar ativamente uma qualidade de som maior, era de quando eu tinha uns 6, 7 anos mais ou menos, porque naquela época eu tinha um Discman, e a minha mãe também tinha um Discman, e o meu Discman veio com um fonezinho earbud, daqueles bem porcaria, até porque na época eram muito ruins. E o Discman da minha mãe, ele tinha um fone que era um supra-aural, tipo um Corsa Porta Pro, assim, aquela coisa bem retrô, né? Que ele é maiorzinho, mas ele ainda fica aqui, tinha aquela espuminha. E eu lembro que eu pegava o Discman eu pegava o fone do Discman da minha mãe porque a qualidade de som era muito maior do que a do meu. E mesmo naquela idade, eu já ligava para isso, eu já buscava isso. Então, eu não sei o modelo do Discman, acho que é quase impossível descobrir isso hoje, até procurei foto, não achei nada, mas foi a minha primeira memória de eu ativamente ir buscar uma qualidade de som maior. O segundo da lista é uma outra situação mais ou menos parecida. É o seguinte, o meu pai também tem uma relação muito forte com música e com áudio também. Eu já cheguei a comentar isso aqui no canal, cara, ele chegou a escrever acho que pro jornal Manchete na época sobre música. Ele tinha uma coleção enorme de vinis, enfim. E eu me lembro, cara, que quando eu tinha também, devia ter aí meus 12, 13 anos talvez, eu lembro que meu pai montou um home theater na sala e a gente ouvia muita música no home theater. E um dia ele foi numa loja de CD que existia aqui no Rio, quem foi vai lembrar, a Modern Sound. E ele comprou um fone da Sony, e eu me lembro claramente assim dele falar, cara, eu comprei um fone, Léo, você vai adorar, porque pô, você coloca e você sente, pô, o som tá aqui, aí de repente ele vem pra cá e ele vem pra cá. Então é quase como se tivesse sido também meio que uma primeira experiência um pouco mais sofisticada do meu pai com fone de ouvido. E ele falou disso, que tem a ver com a imagem estéreo, tem a ver com o palco sonoro talvez, né, uma versão meio rudimentar disso. Enfim, esse fone era um Sony MDR V300. É um fone simples da Sony, mas naquela época, né, a gente que não tinha um fone de ouvido de qualidade em casa, né, e nem nunca tinha exatamente tido, até porque o mercado de fone de ouvido na época não era o que ele é hoje, aquilo foi uma experiência muito marcante. E eu me lembro que aquele fone era isso, assim, muitas vezes ele tinha um cabo super longo e eu botava a cadeira na frente da TV, ligava o fone na saída do home theater e ficava vendo, ou ouvindo música mesmo, né, ou vendo DVDs de música. E meu pai às vezes fazia a mesma coisa. E eu me lembro que eu quebrei esse fone, cara. Eu fui fazer uma viagem, sei lá pra onde, de avião, levei o fone, meu pai emprestou, ou ele levou, eu tava com ele, não sei. Cara, ele tava plugado no assento e eu lembro que eu chutei sem querer e aí quebrou o plug. E naquela época, assim, esse fone não tinha cabo removível, né? Não existia isso praticamente. Então o fone foi perdido. Claro, hoje em dia super daria, né? Só para trocar o conector. Então dá para comprar o conector na internet e soldar de novo no cabo. Mas naquela época foi o que deu fim naquele fone, infelizmente. Mas ele foi muito marcante para mim. Eu lembro também de pegar assim, ele era meio prateadinho, pequenininho. Era como se fosse uma versão miniatura daquele, acho que do V700, né? Que é aquele fone DJ. Enfim, próximo da lista. Esse aqui é um pouco mais polêmico. Foi o Bose In-Ear. Por quê? Quando já tinha o iPod, eu lembro que eu ganhei de um amigo. Eu não tinha dinheiro para comprar um iPod na época, eu ganhei de um amigo, cara, que ele morava nos Estados Unidos, ele veio pro Brasil, ele trouxe um iPod mini para mim. E veio com o fone do iPod, era uma porcaria. E o meu MP3 player na época era um da Nike, que era muito mais barato, ele tinha tipo 256 MB de memória só. E o fone que veio com esse MP3 player da Nike era muito melhor também. Ele também era um fone supra-aural, menorzinho e tal, mas ele era legalzinho. Mas também não era nada demais. E eu lembro que naquela época foi lançado o fone da Bose, o Bose In-Ear.
E a Bose era pro meu pai a referência de áudio na época, como ainda é pra muita gente, né? Pessoas que não estão no hobby, a Bose é caraca, Bose, pro meu pai era isso. E a Bose lançou o In-Ear e eu lembro que a gente tava viajando, eu acho que a gente tava na Inglaterra, e aí ele falou, cara, vamos lá na loja da Bose e tal. E a gente chegou na loja e foi assim, pô, será que dá pra experimentar? Aí eu lembro que ele falou assim, nem precisa, da Bose, com certeza é muito bom. E aí a gente comprou um pra ele, um pra mim, e eu adorei esse fone. Esse eu acho que foi o primeiro fone meu com uma qualidade mais alta também, né? Mais alta pra época, enfim, pra minha perspectiva naquele momento, né? Hoje em dia o fone é muito fraco, ele tem muito pouco agudo. Mas eu lembro que ele foi muito emblemático também. Ele era esquisito, ele era um semi-in-ear. Ele tinha uma ponteira de borracha com um bico, mas ele não selava o canal auditivo. Mas era isso, eu lembro que eu gostei muito desse fone na época. Foi numa época também que eu acho que eu cheguei a ter um Bang Olufsen A8, que eu tenho até hoje, tá aí, que é um earbud da Bang Olufsen. Eu lembro que esse earbud, eu considero ele menos determinante porque assim, eu gostava dele, mas não era nada absurdo. E o Bose, ele trazia muito mais grave, né? E aí foi também aquela coisa, caraca, agora sim, tá muito bom. Outro fone pra lista, esse aqui é um que eu considero meio que intermediário. Por quê? Eu já tava assim, um pouco mais dedicado, focando um pouco mais, né? Como eu falei, meu pai teve esse V300, aí eu tive lá o Bang Olufsen A8, e depois o Bose IE, que foi meio que o primeiro fone, como eu falei, meu, que foi assim, putz, não, esse fone é muito bom. Mas eu comecei nessa época eu já tinha meu iPod Classic, andava pra lá e pra cá, eu era aquele adolescente mega antissocial, que só usava fone de ouvido o tempo inteiro, negócio de família, todo mundo. E aí eu me lembro que eu tava buscando uma qualidade maior do que a do Bose, assim, já tava naquela, eu acho que dá pra ser melhor que isso aqui. E aí eu, em alguma viagem também, parei no free shop e tinha um fone da Denon, que era um C551, que era meio estilo Bullet, sabe? Aquele um cilindrozinho de metal. E ele foi muito emblemático pra mim, porque eu lembro que foi um fone que eu já não tava tão satisfeito com o Bose, e aí na hora que eu coloquei o Denon foi assim, ele tem pouco médio, ele era muito em V, ele tinha os agudos muito fortes, os graves muito fortes também. Era um tipo de sonoridade, inclusive, que era muito comum na época para esses in-ears com falante dinâmico. Era muito comum, eu me lembro até, nossa, lembrando de tanta coisa, do Rafael Afonso, cara, que era um amigo meu do hobby, gente boníssima, não sei por onde ele anda. Tinha um fone da Sony que também era muito famoso, que não tá na minha lista, mas só falando. Eu acho que era o EX310 ou EX510LP. E era um fone também que tinha muito pouco médio e a sensação que eu tinha era de pressão no som. E eu lembro que ele tinha a mesma sensação. Ele falou, parece que tá umas 10 atmosferas esse som. O Denon era a mesma coisa. Então ele tinha muito pouco médio, ele era muito em V e aí ficava uma sonoridade esquisita. Era um fone interessante, a construção dele era muito legal, mas eu diria que ele marcou, assim, meio que o meu momento de, putz, eu não tô exatamente satisfeito com o que eu tive até agora. Eu quero dar mais um passo e, ir para uma parada mais legal. E aí a gente entra no próximo da lista, que é o Shure SE530. Esse fone foi o que realmente marcou para mim o meu início no hobby, e não só isso, o canal, tá? Por quê? Qual foi a história desse fone? Como eu falei, ou como vocês estão percebendo, né? Eu tinha o privilégio de viajar com alguma frequência, e aí eu ia no free shop, pegava um fone de $20, um fone de 30, um fone de $50, e nunca estava exatamente satisfeito. E aí, quando eu fiz 18 anos, eu morava fora na época, e aí eu lembro que eu pedi pro meu pai, falei, pai, posso pegar... já tinha banda, tinha gravado, fazia parte do grupo de jazz da escola e tal. E aí eu virei pra ele e falei, pai, de aniversário de 18 anos eu posso comprar um fone mais legal? Né? Pode ser meu presente de aniversário? E aí, na época, foi lá que eu descobri o Head-Fi, descobri todo meio que o hobby de uma maneira mais intensa, né? Porque era isso, né? O Denon, o Bose, não era o que estava me satisfazendo muito. Eu lembro que na época eu também comprei, porque tinha muito review positivo, um Ultimate Ears, um Super-Fi 3, que eu não curti também, porque ele não tinha nada de grave, e aí era meio que o oposto do Bose. E aí, meu pai falou, beleza, pode ser, fica de presente de aniversário. E aí eu comprei o Shure SE530. Ele foi super caro, né, na época, custou 250 libras, né, o que dava $500. E foi o fone que na hora que eu botei foi assim, caramba, é isso. Foi meio que o primeiro, realmente assim, salto de algo já realmente assim que eu penso, putz, agora eu entrei no hobby pra valer.
pra deixar claro, isso não tem a ver com o preço do fone necessariamente, até porque hoje a gente tá num cenário totalmente diferente, né? Tem cheio de fone, pô, eu trago aqui pro canal direto, né? Fones às vezes de 15, de 20 reais, que são muito bons. Então, não é necessariamente sobre o preço. Mas naquela época o cenário era diferente, né? E as coisas muito mais baratas, elas não eram tão boas assim. E esse foi o primeiro fone que eu considero que era mais sério, assim, que eu tive. Ele parece, cara, o Café da Encantos, que também marcou que eu entrei sério no hobby do café. Gente, Encantos, parceiro do canal, tá patrocinando esse vídeo aqui. Eu sou fã da Encantos, né? Da mesma maneira que o Shure SE530 marcou, né, a minha entrada pro hobby dos fones, né, de uma maneira mais forte, eu considero que a Encantos também, assim, ajudou a cimentar o meu momento de estar muito envolvido com o café. A Encantos só trabalha com café de altíssimo nível, sempre torram sob demanda, então assim, você compra no site deles, você sempre vai receber um café muito fresco. Tem várias formas diferentes de você comprar os cafés da Encantos, tem pacote de 250 gramas, pacote de 1 kg, tem o Clube Cafezeiro, inclusive, ó, a partir de agora, as ofertas e os benefícios do Clube Cafezeiro vão mudar periodicamente, então de tempos em tempos vão mudar. Se você tiver interessado nos benefícios nas ofertas atuais, aproveita para assinar, porque daqui a pouco muda, você não vai conseguir voltar. E eu recomendo que você faça isso, porque os cafés são realmente muito bons. Assim, eu ouço música com os meus fones favoritos todo dia e eu bebo os meus cafés favoritos todo dia, o que significa que eu bebo o café da Encantos todo dia. Então, tem cupom de desconto aqui do canal, acessa o link na descrição, eu tenho certeza que você vai gostar. Voltando aqui para o Shure SE530, ele também marcou uma outra coisa em conjunto com o Sennheiser IE8, o primeiro review que eu fiz na vida. Por quê? Como eu disse, esse fone marcou a minha entrada no hobby para valer. E isso quer dizer que naquela época foi quando eu comecei realmente a pesquisar muito assim, sobre áudio, sobre fones, né? Eu descobri o Head-Fi, eu descobri um site na época que era o What Hi-Fi, e eu também descobri uma comunidade no Orkut, cara, aquela loja do iPod, que era onde tinha a comunidade brasileira de audiofilia. E aí, foi o seguinte, nessa época, né, eu tava com o Shure, eu tinha feito meu aniversário de 18 anos, e quando eu tava voltando pro Brasil, eu lembro que tinha sobrado um dinheiro em libras, e aí tinha sido lançado o Sennheiser IE8. E aí, era aquilo, né, eu já tava pesquisando sempre no Head-Fi, super envolvido, e a galera falando, pô, não, esse agora é o melhor fone, até $500, né? Porque era o Shure SE530. E eu peguei esse dinheiro que tinha sobrado e comprei um Sennheiser IE8 também. E aí, eu lembro que eu tava olhando um dia a comunidade no Orkut e tinha alguém falando sobre os dois fones. E eu falei, dei a minha opinião, eu falei, pô, eu acho isso, isso e aquilo. Alguém falou, mas como é que você sabe? Eu falei, porque eu tenho os dois. Aí eu falei assim, pô, você faria um review? Eu falei, faria. E foi aí que eu fiz o review do IE8 e do SE530, né? Foi um comparativo. Foi o primeiro review que eu fiz na vida. Como eu, naquela época, né, lia muito review, eu acho que eu não tive muita dificuldade de fazer o meu próprio, né? Porque eu consumia muito esse tipo de conteúdo já. Então, o SE530 foi o que marcou a minha entrada para valer no hobby, e esse par aí com o IE8 marcou o início do que veio se tornar esse canal aqui. Foi bem isso. E só um adendo também, porque a gente entra na nostalgia, né? Foi mal, cara, tô falando pra caramba, eu não sei se vocês gostam desse tipo de coisa que é mais um papo, mas enfim. Era uma tríade, e depois virou um quarteto. Era o Shure SE530 e o Shure veio logo depois do Ultimate Ears Triple Fi. Aí todo mundo falava do Shure, cara, maravilhoso, muito melhor do que o Triple Fi, que eu já tinha há algum tempo e tal. Eu lembro que eu peguei o Shure, depois surgiu o IE8, depois surgiu o Weston, acho que foi eu não lembro se foi o 3R ou o M3X. Mas enfim, durante muito tempo ficou essa tríade, tá? O Triple Fi, o IE8 e o Shure. E quando tanto o Shure quanto o IE8 foram lançados, eles eram sempre assim, não, esse agora é muito melhor. E meu primo comprou um Triple Fi. Aí um dia eu escutei o Triple Fi dele e eu falei, cara, esse aqui é o que eu queria. Tipo, muito mais do que o IE8, muito mais do Shure SE530. Então aquilo ali também já me introduziu ao flavor of the month, né? Ao hype, que não necessariamente ele vai bater com o teu gosto. Enfim, próximo da lista, AKG K701. Esse eu considero que é muito emblemático, né? Que marcou muito a minha vida, porque foi o meu primeiro headphone mais sofisticado. Até tinha outros, eu lembro que também nesse mesmo esquema, assim, eu tinha, quando eu era mais novo, eu tinha um headphone lá da JVC, eu acho que ficava plugado no computador. Acho que eu tive um Sennheiser, bem baratinho também na época. Mas o K701 foi o primeiro fone que foi assim, pô, estou no hobby da audiofilia, já tinha o Shure, já tinha o Sennheiser IE8. E aí eu via todo mundo falando assim, porque palco sonoro, headphone, isso aqui. Eu falei, pô, quero ver qual é. E aí eu comprei o K701 na época. Eu lembro que minha mãe
tava viajando, eu pedi pra ela trazer pra mim na época. Eu comprei usado nos classificados do Redfire, foi super barato. É barato, né? Pro fone que era. E foi meu primeiro contato com um headphone de mais qualidade. Gostei muito dele. Foi um fone que eu achei muito interessante, assim, eu gostei justamente dessa sensação de espacialidade. Então também foi um fone que marcou pra caramba. Próximo. JH Audio JH13 Pro. Esse eu fiquei pensando se eu botava na lista, porque é uma coisa parecida com o Shure. A parada era, eu tinha lá o Shure, eu tinha o Sennheiser, e aí nessa época eu já estava começando a receber às vezes produtos para fazer review, não de lojas ainda, mas de pessoas, né? Pessoas que estavam no hobby também, e aí gostavam do conteúdo do blog, e aí me mandavam fones para avaliar. Então eu já estava com mais experiência. Pô, eu acho que eu já tinha comprado o AKG K1000, que era um headphone super diferente, já falei dele aqui no canal algumas vezes, porque eu gostei muito do palco sonoro do K701, e aí foi assim, pô, então o que deve ser esse fone, né? Que era o fone conhecido pelo maior palco sonoro de todos. Mas o JH13, ele foi um fone que, assim, tomou o hobby de assalto quando ele foi lançado. O Jerry Harvey, né, que foi o cara que criou a JH Audio, ele tinha criado a Ultimate Ears antes, foi o cara que criou basicamente um monitor personalizado, e aí quando a Logitech comprou a Ultimate Ears, ele fundou a JH Audio e lançou essa primeira linha que tinha o JH13 Pro, que era um fone, assim, pra muita gente ele era o melhor in-ear do mundo. E eu peguei um nessa época, assim, foi meu primeiro fone custom, depois eu tive depois eu tive outros, mas esse também, assim, da mesma maneira que eu tinha tido aqueles in-ears, né, tipo Sennheiser, o Shure e tal, eu tinha elevado o meu nível de exigência, vamos dizer assim, meio que chegou uma hora que eles também estavam mais normais, e aí começaram a vir os in-ears personalizados de um nível mais alto, era assim, pô, parece que é muito melhor, vambora. E aí, na época, eu já fazia muito trabalho como freelancer de design, então assim, eu tinha um dinheiro meu que eu não tinha custo de vida, então eu botava tudo em fone de ouvido, e aí eu comprei um JH13 Pro. E ele também foi muito marcante, assim, eu lembro que, cara, foi um novo mundo que se abriu pra mim, assim, era um in-ear de um nível absurdo comparado aos outros. Então ele também foi muito marcante. O próximo é um fone que não era meu, mas ele foi também, assim, uma revelação. Foi o primeiro fone da Stax que eu ouvi, que foi o SR202. Qual que foi a história? Nessa época, o hobby também estava ficando mais desenvolvido no Brasil. E aí começaram a surgir os primeiros grupos, que se originaram lá da loja do iPod, depois veio o HT Fórum, que abriu uma parte sobre fones de ouvido, e a galera trocava muita ideia, e aí o pessoal começou a se organizar em eventos. E o Rafael Paulucci, cara, gente fina pra caramba, também tem anos que eu não falo com ele, ele tinha um set da Stax, e ele levou pro encontro, e foi, eu tenho quase certeza que foi ele, tá? Eu lembro que, eu já falei sobre isso antes, eu já tinha escutado alguns headphones bons, né, claro, o AKG, o K1000, o K701, o Sennheiser e tal. Mas o Stax, né, que é um eletrostático, assim, foi como se tudo que eu tivesse escutado até aquele momento tivesse um cobertor em cima, e o Stax levantou esse cobertor. Foi a primeira experiência com eletrostático e foi, assim, uma coisa de maluco. Eu me lembro de falar assim, meu Deus do céu, tem tanta coisa que eu não tava ouvindo e que tá aqui, entendeu? Foi muito forte, assim, esse momento pra mim. Foi realmente, assim, bem marcante e bem legal. O próximo da lista já tá mais perto do momento atual, tá? É o penúltimo. Esse aqui também pode ser polêmico, porque, assim, existem muitos outros fones muito melhores dessa marca, mas esse pra mim foi o que traçou a linha e falou, agora as coisas estão mudando. Se você repara, se você já tiver reparado, né, em tudo que eu tô falando até aqui, eu só falei de fones mais caros, né? Ou melhor, de uma progressão de preço. Então eu comecei no hobby ali com algumas coisas mais normais, aí pô, fui aumentando, né? Veio o Shure Sennheiser, depois veio o headphone, o K1000, o K701, um Stax. Então assim, eu fui tendo contato com equipamentos mais sofisticados, vamos dizer assim. Quando veio esse próximo, foi meio que esse ponto de ruptura, cara, foi o KZ-ZST. Porque foi meu primeiro contato com fone Hi-Fi. E assim, nessa época, eu tava começando o canal, ele tava no início, e a Gearbest, que era antes de ter AliExpress, tinha a Gearbest e a Banggood, eles entraram em contato na época para mandar equipamento, né? Nessa época eu já tava começando a receber. E eles mandaram um KZ-ZST. E foi um fone que eu botei, e ele custava na época, nem sei, mas era o quê? 20, 30 dólares talvez? Eu tinha o JH13 Pro, né? Eu tinha fones muito sofisticados, eu botei aquele KZ e foi assim, cara, isso aqui é muito bom. Ao contrário dos in-ears mais baratos, né, que eu tinha testado antes,
esse foi o primeiro in-ear barato que eu ouvi e falei, pô, mas eu não tô necessariamente sentindo falta daquilo que os fones mais caros entregam. Então, foi o primeiro KZ que mudou as coisas pra mim. Eu até acho, na época, aí eu me confundo um pouco com a cronologia, tá? Mas eu acho que na época eu tinha vendido o JH13 Pro e vendido o JH Audio Roxen também. Eu tava com um Duno 3000, DN3000, D3000, sei lá como é que é o nome. E eu lembro que depois que eu peguei o KZ, eu vendi. O KZ-SST ele ficou um tempo sendo meu in-ear principal, mesmo sendo muito mais barato, porque eu falei assim, pô, não tem necessidade de eu gastar tanto nesses outros. Esse aqui tá muito bom. Claro, depois veio uma série de KZs muito melhores. Né? Teve os SN, assim, acho que foi o primeiro um pouco mais forte, depois os S10, os S10 Pro. Foram os dois mais... É isso, foi os S10 Pro e os SN. Mas, assim, os ST foi o que pra mim mostrou, pô, o Chi-Fi tá chegando. Agora, as marcas europeias, americanas, japonesas vão ter um trabalho muito mais difícil pela frente, foi os ST. Então foi um fone que me marcou muito também. O último da lista, gente, não teria como não ser. Esse eu diria que é o fone que... E olha que foram vários, né? Que mais mudou a minha vida até hoje. O Cuba Disco, né? Foi... Cara, é a minha criação, né? Aqui na Cuba, o headphone que, pô, é a marca que eu fundei com a minha sócia. Já estamos no mercado aí, vai fazer, cara, 10 anos, então assim, já tem um bom tempo que o disco está no mercado. E é um negócio que eu nunca imaginei que eu estaria aqui, né? Assim, que estaria agora com uma marca, pô, com quase 30 pessoas, né? Com mais de 40 mil fones vendidos. E a minha vida é essa, né? Hoje, eu sempre falo, né? Eu tenho o privilégio e a sorte de trabalhar com o que eu amo de duas formas diferentes, né? Uma é o canal, né? O que eu tô fazendo aqui agora. E a outra é a Cuba, né? Então a minha vida hoje são essas duas empreitadas, né? No canal são centenas de fones, né? Com os quais eu tenho contato. E com a Cuba é um modelo principal, né? Que é a Cuba Disco. Então esse, né? Com certeza é um fone que mudou, que marcou demais a minha vida. É isso, gente. E vocês, contem nos comentários, eu vou adorar saber, cara, quais foram os fones que mais marcaram a vida de vocês. Inclusive, acabei de pensar, tô pensando agora, pô, mandem histórias, cara, como essa. Eu vou achar tão maneiro, assim, se vocês tiverem histórias legais. Vou além, dane-se, pensando, fazendo tudo no momento. Eu vou criar uma pasta no Drive e vou pedir pra vocês me mandarem, no Dropbox, sei lá, me mandarem vídeos, se vocês quiserem, tipo, contando relatos de vocês. Gostei dessa ideia. Espero que vocês gostem também, né? Espero que tenham. Mandem histórias, tá? De repente, assim, vídeo gravado com o celular mesmo, assim, que sejam mais, de repente, com menos de 3 minutos, para não ficar um vídeo grande demais, menos de 5, tá? Porque, de repente, pode ser mais... De repente, 3 minutos pode ser pouco. Então mandem 5, se for o caso, eu tento cortar. Mandem histórias de vocês, como essa que eu contei agora. Eu acho que vai ser muito maneiro, assim, vocês contarem sobre histórias de fones emblemáticos que marcaram a vida de vocês. Vou deixar o link na descrição, mandem. Vou adorar fazer um vídeo sobre isso. Espero que vocês gostem da ideia também e entrem nessa comigo. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, cliquem no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.